tem os que usam as contas normais de vocês mesmos. Fora esse All Instant Player, né? Depois só coloca o nome aí para mim ver quem é, para depois registrar a frequência. Bom, pois bem, a nossa aula de hoje, nós vamos abordar o tema. A gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico. A gente vai falar sobre o ciclo, como é que ele funciona, para que ele serve, né, nesse caso. A gente vai falar basicamente tudo sobre ele, né? Então, vocês já devem estar já visualizando aí vamos dizer assim, a janela de apresentação. Quem estiver vendo, só dá um ok aí no chat, gente, por favor. Deixa eu ver se o Zé confirmou, o Luiz Fernando também confirmou. Pronto, vocês já estão visualizando direitinho, né? Ah, tá, o que está sem nome então é o Matheus. Pronto, obrigado aí. Então, pessoal, a gente vai, como eu havia dizendo, a gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico, né? O nosso ciclo trigonométrico, né, que a gente denomina, é a circunferência orientada, ou seja, por que eu digo que é uma circunferência orientada? Porque, vamos dizer, há certas rotações nela, então, e essa rotação tem uma certa orientação. Essa circunferência, ela possui raio 1, né, seria uma medida, é raio 1 mesmo, né, com o centro na origem de um plano cartesiano. Aí você pode pensar, a pessoa não tinha mais o que fazer com o plano cartesiano e inventou essa, né, mas não preocupa não, faz parte, né, na época eles não tinham WhatsApp, Facebook, nem televisão não tinha direito, então eles pensavam e inventavam coisas. Então, pessoal, aí nós vamos ver aqui eixo Y, eixo X, eixo Y, né? E nesse caso a gente vai chamar eles de outros nomes, né, no ciclo trigonométrico. E aí nós temos a nossa circunferência. A circunferência em vermelho, que ela tem raio 1. Se ela tem raio 1, gente, se essa circunferência ela possui raio 1, então à esquerda aqui no eixo que seria o X, né? Eu tenho menos 1. E na direita lá eu tenho 1. Abaixo no eixo, não, desculpa, aqui no eixo X, né, que é o que está na horizontal. Menos 1 e 1. No eixo Y, está logo abaixo. Eu tenho menos 1, né, e acima eu tenho 1. Ok? Então, isso mostra que essa circunferência ela possui raio 1. A orientação do ciclo trigonométrico. A orientação seria como se fosse o movimento dele. No sentido anti-horário, né? Eu tenho orientação positiva, né? Sentido anti-horário, né? Que vai contra o sentido dos ponteiros do relógio. E no sentido horário, né? Na rotação dos ponteiros do relógio, eu tenho sentido, então eu tenho uma orientação negativa. Perdão. Aonde nós temos aí essa marcação, que seria o marco zero, né? Que seria o ângulo 0 grau, né? E também o ângulo 0 radiano.
E agora a gente vai estudar os ângulos através do ciclo trigonométrico. Logo acima que vocês estão observando, deixa eu ver se dá para observar direito, ó. Acho que agora dá para observar direitinho. Logo aqui eu tenho 0 grau, né? Aqui eu tenho 90 graus, né? Que seria a medida perpendicular, 90 graus, que é um ângulo reto, que é igual a π radianos. Logo aqui eu tenho, logo à esquerda ali no menos 1, né? Eu tenho o 180 graus, que seria, né, o semicírculo, e também que é igual a π radianos. Logo abaixo ali no eixo Y, no menos 1, eu tenho 270 graus, que é igual a 3 meios, né? 3 meios π radianos. E esse seria o nosso ciclo trigonométrico. Né? Só para vocês visualizarem, porque normalmente esses aqui são ângulos quase que notáveis, né? Então, observando aqui de novo, eu tenho o nosso zero, né? Zero radiano. Logo aqui, né? Acima no eixo Y, eu tenho 90 graus, que é o π sobre 2 radianos. Aqui onde eu vou dar realmente a meia volta, né? Aqui no menos 1, no eixo X, eu tenho 180 graus, também é o mesmo π radiano. Dando mais uma voltinha, ou mais um quarto de volta, eu tenho aqui 270 graus, ou 3π sobre 2, né, radianos. E dando o último quarto de volta, eu vou ter de volta ao 0 grau. Ou também eu poderia colocar como 2π radianos, ou os 360 graus. E cada uma dessas 4 partes, como eu disse, a gente chama de quadrantes. Cada uma dessas partes aqui. Né? O primeiro quadrante, que vai de 0 até 90 graus, que está aqui o nosso primeiro quadrante, é muito parecido com o plano cartesiano mesmo, né? Ou seja, então eu vou ter realmente primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o primeiro quadrante de 0 a 90, ou de 0 a π sobre 2 radianos. Aí eu tenho aqui os nossos, né? Então, tem aqui o nosso segundo quadrante, que vai de 90, a 180 graus, ou de π sobre 2 até π radianos, né? Está ali marcado, segundo quadrante. O terceiro quadrante, que vai de 180 a 270 graus, ou de π a 3π sobre 2 radianos. E nós temos aí o quarto quadrante, que vai de 270 a 360 graus, que seria 3π sobre 2 radianos aos 2π radianos. Ok, até aqui eu acho que não tem nenhuma dificuldade, porque é que vocês já estão conhecendo só o ciclo trigonométrico. Vocês já viram aqui, né? Já sabem. Só para dar um zoom aqui para vocês entenderem direitinho, mais uma vez, lembrando, primeiro quadrante de 0 a 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o terceiro, nem o quarto e último quadrante, perdão, que é de 270 até o 360 graus.
creio que até aqui não tenha nenhum problema. Bom, tá, agora nós vamos falar sobre os arcos côngruos. Esses arcos côngruos, né, denominamos os arcos côngruos, arcos que, no ciclo trigonométrico, eles possuem as mesmas extremidades. Como assim? Bom, tá aí novamente o ciclo trigonométrico, né, para vocês. E aí nós temos aqui um ângulo, né, que está marcado em amarelo. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, né? Nós temos aí um ângulo em amarelo. Tá aí um ângulo alfa, né? E o seu arco, né, devidamente marcado também. E aí nós temos aqui que seria um outro tipo de arco. Só que esse é diferente, né? Ele pega e dá uma volta. Percebe que ele dá uma volta e vai parar justamente, né, justamente aonde esse arco amarelo está. É esse tipo de arco que a gente chama de arco côngruo. Tá? E ele também tem o mesmo ângulo, né? Nós temos aí um arco com ângulo alfa, e nós temos aí um outro arco que dá uma volta completa com um ângulo beta. E aí nós usamos esse símbolo, né, que são essas três linhas, para representar os arcos côngruos. Côngruo, pessoal, que vem de congruente, que congruente significa igual ou mesma posição. Né? Então nós temos aí um alfa côngruo beta. Por exemplo, vamos dar um exemplo para facilitar. Para obtermos 390 graus, temos que dar uma volta no ciclo e andar mais 30 graus, não é isso? Porque uma volta completa não seria 360 graus? E aí já andar mais 30 graus para que se chegue nos 390 graus. Então, dessa forma, 30 e 390 começam e terminam no mesmo local. Aí, professor, onde é que começa o arco e onde é que termina? Bom, então, marcar bem aqui, ó. Aqui onde começa o arco e logo bem aqui é onde termina, né? Percebe que ele começa sempre no zero. De cabelinho na regra e camisa do Flamengo. Vai. Bonitão, tá na cara da... E ele vai até a metade. Diga aí, Suzete, o que foi que houve? Suzete levantou a mão, o que foi que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, beleza, tudo bem. Então vamos continuar aqui, já vendo. Então, vamos observar o seguinte. Percebe que aqui nós temos o começo, né? O início do arco, né? Ou do ângulo. E aqui nós temos o final. Aí percebam que esse outro arco em azul, vou tentar colocar ele de um outro ângulo. Eu tenho que ele começa... Na regra camisa do Flamengo. Vai. Tô todo mundo. Tô bonitão, tá na cara do Lulu. Ele E... começa e termina... Mateus, seu microfone mesmo. tá ligado?
Só conferir aqui rapidinho. O microfone do Matheus está ligado. Pronto. Então, ó, vamos só aumentar o zoom aqui um pouquinho. Então, percebam que aqui onde está marcado em vermelho é o início do ângulo, desse ângulo amarelo, né? Do ângulo alfa, ou do arco alfa. E aqui seria onde ele termina. Os que estão marcados em azul, percebe que nós temos o início do ângulo do arco beta, e logo aqui, onde tem outra setinha, é o final do arco beta. Viu? Aí, percebe que eles dois, eles possuem realmente as mesmas extremidades. Eles começam no mesmo local, que é o marco zero, né, que seria o ângulo zero, e terminam no mesmo local. É por isso que eles também são chamados de arcos côngruos. Ok? Então, 30 e 90, eles são côngruos, eles são como se fossem parecidos. E é interessante a gente notar, né, que a única coisa que vai, vamos dizer assim, diferenciá-los, né, ou diferir, é apenas a quantidade de voltas que a gente vai ter para obter esses ângulos. Então, a única coisa que vai diferenciar eles vão ser as voltas. A gente não vai se preocupar, por exemplo, lembrando que são voltas completas, né? Não são meias voltas ou um quarto de volta, não. Eles são côngruos quando eles dão voltas completas. Então, para a gente obter, por exemplo, 750, então a gente deve dar 2 voltas completas e andar mais 30 graus. Então, podemos dizer que 30 é côngruo 390, que é côngruo 750. Então, vamos pensar o seguinte, 750, se eu somar 360 graus, daria qual ângulo? Vocês podem me responder no chat ou então podem falar no microfone. Mais uma vez, vamos lá. Se eu andasse mais 360 graus, né? Ou seja, tem uns 750. Se eu andasse mais 360, eu teria qual ângulo agora? Bom, é nesse caso, o que eu faria? Só somaria, né? 750 graus. Mais os 360. Né? Era só pegar, por exemplo, acrescentar aqui os 360 graus. Aí, basicamente, a gente soma, né? Soma, né? 6 mais 5, então, vai dar 11. 7 mais 3, 10 com mais 1, 11. Então,
Então, eu teria... Vejam aí se os cálculos também não falham, né? Às vezes a nossa mente buga. Né? Nós temos aí os 1110 graus, que é congruente com os 750, que é congruo 390, que é congruo 30 graus. Então, o que vai diferir os 390, né? O que difere 390, a gente tem que dar uma volta completa, já 750 são duas voltas completas, então quer dizer que os 1110 teria que ser 3 voltas completas. Então, dessa forma, a gente percebe que existem infinitos, né, arcos côngruos entre si. Então, eu posso dar infinitas voltas, que eu vou ter sempre infinitos arcos côngruos ou infinitos arcos iguais. Ok, beleza, né? Então, a gente pode continuar aqui. Expressão geral dos arcos côngruos, né? Então, nós vamos ter aqui, seja y um arco que seja côngruo a y, ou seja, um arco que seja que esteja na mesma posição. A forma geral dos arcos côngruos, né, vamos assim, dos arcos y côngruos a x é y igual a x mais k vezes 360 graus. Lembrando que k pertence aos inteiros. Aí você pode estar se perguntando, pertence aos inteiros, só que inteiros tem número negativo neles. Então quer dizer que eu posso dar uma volta negativa? Pode. E a volta, bom, não sei como é que vocês estão vendo, mas aqui seria o sentido anti-horário, que é a orientação positiva, e eu tenho o sentido anti-horário, que seria a orientação negativa. Ou ainda, né? Se você não quiser falar em graus. Então tem aqui y igual a x mais k vezes 2π. Mais uma vez com o k que pertence aos números inteiros. Aonde, lembrando, k será o número de voltas dadas. O número de voltas desse arco. Como vocês viram ali no slide anterior, né? Falamos que 390 é côngruo 30 e 750 côngruo 30. Então a gente pode escrever as formas gerais assim, né? 390 e 750 da seguinte forma. 390 graus é igual a 30 mais 1 vezes 360, né? Ou seja, 30 graus mais uma volta de 360. 750 é os 30 graus mais uma volta de 360 graus. Já em radianos, como é que a gente ia fazer? Nós teremos aí 13π sobre 6, que é igual a π sobre 6, mais uma vez 2π. Esse 13π sobre 6 é o mesmo 390 graus, só que em radianos, né? A gente já sabe disso. Ou 13π é igual a π sobre 6 mais 2π. 25π sobre 6 é o mesmo que 750 graus, né? Então, isso é igual a π sobre 6 mais 2 vezes 2π, ou ainda 25π radiano sobre 6 é igual a π radiano sobre 6 mais 4π. Ok? Então vamos aqui um exemplo, né? Para não ficar só nessa explicação e nesse falatório. Apesar que tem que falar mais e explicar mais. Então,
Qual a menor determinação positiva do arco de 420 graus? Então, qual a menor determinação positiva do arco de 420 graus? Bom, para isso, né, como uma volta completa é 360, né, gente? A gente pode pegar e dividir os 420 por esse valor. Dividir da seguinte maneira. Não precisamos dar números quebrados. A gente divide pelo número de voltas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 420 por 360. Então, simplesmente vai dar uma volta, né? Aí, então, uma volta de 360 graus. Então, me sobram o quê? 60 graus. Então, percebe que eu tenho uma volta e me sobram 60 graus. Né? Aqui, ó. Uma volta e me sobram 60. Então, 420 é côngruo 60 graus. 420 graus é côngruo 60 graus. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? Dúvidas, perguntas? Não? Então vamos lá. Já no exemplo 2. Qual o menor arco côngruo a 1.200 graus? Aí o que a gente faz? A gente vai dividir por 360 graus. Aí o que a gente tem? 1.200 graus por 360. Se eu dividir isso, eu vou ter, então, são 3 voltas. Então, vai me sobrar 120 graus. Portanto, 1.200 é côngruo 120. Aí, então, no terceiro exemplo, qual a expressão geral dos arcos X côngruos a π sobre 5 radianos? Então, aí nós vamos ter o seguinte, ó. Então, pessoal, aí nós vamos ter da seguinte maneira. X, né, igual a π sobre 5 mais K vezes 2π. A expressão é essa, é simples desta maneira. Né? E lembrando com K pertencente aos inteiros. Beleza? Agora o nosso exemplo 4. Escreva a expressão geral dos arcos côngruos a 3π sobre 2 radianos. Vai ser também, ó, x igual a 3π sobre 2 vezes mais k vezes 2π. Com k pertencente aos inteiros. Pronto. Então, quando pedir para escrever uma expressão geral dos arcos côngruos a um determinado ângulo, é basicamente isso. É você colocar o ângulo mais k multiplicado por 2π ou mais k multiplicado por 360 graus. Isso quando a gente falar em ângulos em graus. Agora, na 5, a gente vai tratar em radianos, né? Qual o menor arco côngruo a 33π sobre 4 radianos? Então, o que a gente vai fazer? Bom,
como uma volta completa é 2π radianos, né, gente? A gente vai pegar e a gente vai dividir 33π sobre 4 por 2π. Né? Vai ficar mais ou menos desse jeito. Né? Na divisão. A divisão vai ficar mais ou menos desse jeito. Aí, como eu tenho aqui uma divisão, né, de frações, mantém a primeira, inverte o sinal, né, e inverte a segunda. Então, ficaria 33π sobre 8π. Fazendo uma divisão normal, mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. 33π sobre dividido por 8π são cerca de 8 voltas. Não, 4 voltas, perdoai aqui. São 4 voltas, tá? Então, daria o quê? Π sobre 4. Portanto, 33π sobre 4 é côngruo a π sobre 4. E a expressão geral seria 33π sobre 4 é igual a π sobre 4 mais 4 vezes 2π. No sexto exemplo, qual é o menor arco côngruo a 17π sobre 5 radianos? Mais uma vez, né? Uma volta completa são 2π radianos. Aí basta dividir por esses mesmos 2π. Né? Fazendo a mesma coisa, né? Ó, aqui. Lembrando que aqui sempre tem 1, né? Para constar. E aí nós teríamos o quê? 17π sobre 5 vezes 1 sobre 2π. Que daria o quê? 17π sobre 10π. Fazendo uma divisão normal. Aí nós teríamos, então, uma volta. Então ainda sobrariam o quê? 7π sobre 5 radianos, né? Esse 7 eu mantenho, né? Esse 7 é o que sobrou, né? Ainda mantenho o sobre 5. Portanto, 17π é côngruo a 7π sobre 5 radianos. E a expressão dele também seria 17π sobre 5 igual a 7π sobre 5 mais 1 vezes 2π. No exemplo de número 7, qual a expressão geral do arco 31π sobre 7? Nesse caso, ele só vai pedir a expressão geral. Então, vamos só inicialmente determinar o seu menor arco côngruo, né? Que a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai tentar dividir esse 31π sobre 7 pelos 2π, que vai resultar em 31π sobre 7, que multiplicando aí por 1 sobre 2π, nós temos 31π sobre 14π. Fazendo a divisão normal, né? 31π sobre 14π. Bom, 31 por 14, pessoal, a gente já sabe que dá aproximadamente umas 2 voltas, né? Então, ficaria que 2 vezes 14 dá 28, 28 menos 31, ainda faltam 3, né? E aí nós teríamos 3π sobre 7. Então, 31π sobre 7 é côngruo a 3π sobre 7. E a sua expressão geral seria, então, 31π sobre 7 igual a 3π mais 2 vezes 2π. E, pessoal, alguma
alguma pergunta, algum questionamento sobre a aula? Eu sei que é um conteúdo relativamente novo, né? E um pouquinho complicadinho. Mas basicamente os arcos côncavos é isso, é você definir, né, a primeira, vamos dizer assim, a primeira determinação positiva e determinar a expressão do arco côncavo, né? Aí, pessoal, dúvidas, perguntas? Algum questionamento, gente? Sobre Eloá Barros, colocou que não. Tem mais alguém com alguma dúvida? Deixa eu ver também não. Deixa eu ver, vocês devem já estar visualizando o que seria a atividade de hoje, né? Que era para me ter passado, acho que era no dia 12, mas dia 12 foi o dia que eu cheguei e ainda estava me organizando na escola, viu? Mas tem nada não, coloca a atividade para hoje, né? E vocês podem me responder ela até amanhã mesmo, até amanhã por volta de umas 3 horas da tarde, né? Que mais ou menos o horário da aula. Tem um dia para fazer. Né? As atividades são essas. Você só vai determinar o menor arco côncavo, né? Aos ângulos aqui, em ângulo em graus, né? Encontrar também a primeira determinação positiva dos arcos, que estão em radianos. É só você pegar pelaquela explicação. E também determinar a expressão geral dos arcos na terceira questão, que basicamente você vai encontrar a primeira determinação positiva dos arcos, né, fazendo aquela divisão, e aí depois utilizar-se da expressão. Faz a expressão, né? Por exemplo, 930. 930, aí você divide na terceira questão, que eu estou me referindo. Você divide por 360, né? Aí vai dar lá um número de voltas, né? E o que sobrar é o ângulo. Para encontrar a expressão geral, é só você colocar 930 é igual ao ângulo que sobrou, mais o tanto de voltas, né? Vezes 360 graus. E a quarta questão, né? Que é para vocês também responderem, que é praticamente para você encontrar a primeira determinação positiva, né? Já que aquele ele dá um quadrante e um arco côncavo, né? E você tem que ver qual é a verdadeira. Ok, pessoal? Então, acho que nenhuma dúvida quanto a essa atividade. Então, percebam que a aula foi até relativamente curta, mas é para não também não atrapalhar muito o tempo de vocês e também para não ficar muito enfadonho. Então, logo mais, eu estarei colocando essa atividade assim que terminar a aula, logo. E no mais, é só para agradecer vocês, né? Agradecer a participação, também agradecer aí a presença de vocês na aula. Desejar aí uma boa tarde, também desejar um bom fim de semana, né? Já que é a última aula da semana, então,
Desejar um bom fim de semana a todos. E até a nossa próxima aula na semana que vem, pessoal. Professor, Pois não. o dever vai ser para mandar só para você ou vai ser para ter que mandar no grupo? Pronto, mande pelo grupo, que aí fica mais fácil de eu encontrar e localizar. Aí vocês já mandam já direitinho com o nome e tudo mais, né? Que eu posso localizar mais fácil, porque se mandar para mim no privado, aí fica difícil de eu localizar, porque são muitas conversas que eu tenho. Tem os grupos da escola e os das salas de aula. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Você vai colocar a aula gravada no grupo? Vou colocar assim. Aí demora um pouquinho, porque ainda tenho que subir essa aula para o YouTube, né? Aí demora um pouco. Mas eu coloco ela ainda hoje. O dever tem que entregar até quando? Pronto, vocês podem me entregar. Não, vocês podem me entregar até amanhã às 4 horas, tá, tá bom, gente? Vou colocar lá até o horário que eu quero. E pessoal, então, tchau. Bom fim de semana e bons estudos, gente.